para a gente conversar hoje. E começamos com a Flávia Brandão, que, como eu disse, é bióloga, é mestranda e ela está fazendo, integra esse programa de pesquisa da UFPA, o Laboratório de Estudos Avançados em Psicologia Evolucionista, é o programa de pós-graduação em Neurociência e Comportamento, e a Flávia integra esses programas, né, Flávia? E se dedicando a essa pesquisa sobre gêmeos de um modo geral, inclusive que é tema da sua dissertação de mestrado, né? Isso. Te agradeço por você ter vindo bastante aqui, te agradeço muito. Eu queria começar, antes da gente entrar na pesquisa em si, falar dos gêmeos, das características e tal, dizer como é que nasceu como é que foi criado esse grupo, né, e essas pesquisas voltadas para os gêmeos, e aí como é que você começou a fazer parte desse grupo e do seu interesse por esse assunto também como mestranda. Na verdade, o grupo ele já tem assim, um bom tempo de atuação, não é? Exatamente. Mas eu entrei no grupo aproximadamente há uns 3 anos e é um grupo que investiga vários temas relacionados a comportamentos de modo geral, comportamentos de mulheres, pesquisas sobre sexualidade e tudo mais. E aí, em 2016, a gente começou a estudar mais especificamente essa metodologia de estudo com gêmeos. E aí você resolveu, então, fazer o mestrado nessa área? Na verdade eu faço parte do programa de Neurociência e Comportamento, que é um programa que tem uma abordagem multidisciplinar a partir dos comportamentos que você está investigando. Então, ele tem 3 visões do comportamento, então 3 linhas de abordagem, que uma é da neurociência, uma é da perspectiva evolucionista e a outra é da análise experimental do comportamento. Então, é um programa multidisciplinar e a gente tenta investigar os comportamentos usando pelo menos 2 dessas abordagens. E por que vocês escolheram os gêmeos, né? Esse grupo ultimamente tem estudado e você, como mestranda, também escolheu esse tema. Então, essa metodologia com gêmeos, ela já é bem antiga. Certo. Ela tem sido disseminada ela tem sido bem consolidada na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. Nos últimos 60, 50 anos, ela tem sido bem estabelecida. E o que acontece? A Academia Brasileira tem chamado a atenção para essa linha de pesquisa a partir de um estudo que foi publicado no periódico Nature em 2015, e foi um estudo que ele fez o levantamento de dos últimos 50 anos de pesquisa com gêmeos. Então, nos resultados desse estudo, que investigaram mais de 2.000 publicações nos últimos 50 anos, a partir desses resultados a gente percebeu que no Brasil, ou seja, na verdade, na América do Sul como um todo, 0,5% de todos esses estudos eram relacionados aqui. Então, mostrando o potencial de pesquisas nessa área aqui no Brasil. Então, a partir desse estudo, nós, do Grupo de Estudos Avançados em Psicologia Evolucionista, resolvemos, então, nos voltar para investigar essa área de pesquisa que não tem pouco no Brasil. Com gêmeos, né? Exatamente, com gêmeos. E vários focos em relação aos gêmeos. Uma é a sexualidade, a orientação sexual, seria isso? A gente está interessado em investigar a orientação sexual, mas também a gente quer saber aspectos de história de vida, saber como esses gêmeos foram criados, se foram criados juntos, se foram criados separados, as relações de afetividade, como era a relação desses gêmeos com os pais na infância, ou com o cuidador. Então, a linha está se expandindo. A gente tem parceria também com a Universidade de São Paulo, com a Universidade de Brasília e outras universidades que também estão interessadas no tema. Que bom. Essas pesquisas antigas, elas vão servir de algum parâmetro, de alguma forma, de algum parâmetro para vocês nesse viés que vocês estão abordando? Sim. Na verdade, essas pesquisas elas servem como referência, né, de estudos que foram feitos em outros lugares do mundo. Então, aqui no Brasil, como é que se configura? Existem fatores que vão influenciar nessas Por exemplo, características. o clima influencia. Pois a gente vai investigar né? quais são os fatores que estão relacionados. E a princípio, nesse início de pesquisa, é possível dizer que há algum tipo de diferença entre os gêmeos daqui do Brasil para o Chile, vamos supor, para a Austrália? Pois é muito interessante você perguntar isso, porque justamente, como é uma pesquisa exploratória, são justamente questões como essa que nós estamos querendo investigar, saber
quais são as diferenças que existem de gêmeos aqui no Brasil. Para a Alemanha, por lugares. exemplo, né? De Exatamente. repente a questão cultural pode Exatamente. criar uma espécie de dificuldade ou viabilidade para algum tipo de situação. Exatamente, nós estamos interessados nessas questões. Agora, Flávia, é claro que nós todos somos muito influenciados culturalmente, não é? Mas, assim, em relação aos gêmeos, existem também muitos mitos, né? Se fala muita coisa que não sabe se é comprovação científica. O que cientificamente está provado em relação aos gêmeos, em relação ao comportamento deles? Há muitos filmes, né, em relação a isso. Eu volto a falar dos mitos, que um sente uma coisa, o outro também está sentindo, nem que seja no outro lugar do mundo, a mesma coisa. Isso é cientificamente provado ou não? Essa ligação deles tão forte a partir da genética mesmo? Como é que é isso? O que já tem de provado, né, de dito, né, no mundo, nas pesquisas sobre isso? Então, na verdade, por exemplo, os gêmeos monozigóticos, que são os gêmeos que nós chamamos de gêmeos idênticos ou univitelinos, né? Exatamente. Eles compartilham quase 100%, aproximadamente 100% da carga genética. E quando eles são criados juntos, eles também compartilham, né, o ambiente e tudo mais, o ambiente de criação. Quando tem os mesmos cuidados da família, toda, né, são criados na mesma casa, exatamente, os mesmos valores e as crenças são repassados para eles. Então, devido a essa influência, tanto genética quanto ambiental, a gente pode dizer que eles vão ser mais concordantes, eles vão ter mais semelhanças do que os outros gêmeos, que são os dizigóticos, né, que são chamados de gêmeos não idênticos, ou bivitelinos. Algumas características, elas vão realmente prevalecer, né, algumas questões relacionadas sobre personalidade, que ainda estão em investigação, mas que um sente uma dor, o outro também sente ao mesmo tempo, né? Algumas coisas são mito, realmente. É porque, por exemplo, não sei, já que você está falando isso, se são gêmeos, mas são separados logo ao nascerem, um vai ser criado no Japão e outro é criado aqui ou em outro país, é claro que eles vão ter comportamentos diferentes, porque são costumes muito diferentes, crenças diferentes, valores diferentes, cultura diferente, gastronomia diferente. Então vão ser pessoas diferentes, né, nesse sentido. Agora, geneticamente, se forem univitelinos, aí o código genético, é isso que eu queria saber, como é que fica isso? É muito interessante porque a gente não sabe, não tem como dizer o que é exatamente genético, o que é exatamente ambiental. Absorvido, ambiental e então, tal, né? Existem situações, por exemplo, de estudos que foram feitos de gêmeos que foram criados separadamente, né, separados ao nascer, e quando eles se conheceram na vida adulta, por exemplo, eles tinham mais semelhanças comportamentais entre si do que os irmãos adotivos com que eles foram cridos. Então, essa relação, que eu estou dizendo aqui, né? Essa relação entre a genética e o ambiente, ela é muito indissociável. Então, isso é sinal que pode haver uma influência grande. Então, quando por serem parecidos de alguma forma, né? Isso, quando a semelhança for maior, é por isso que a gente usa essa metodologia de comparação. A gente compara os dois grupos de gêmeos. Então, se os gêmeos que são mais semelhantes, e compartilham do ambiente, eles forem a semelhança for maior entre eles para uma determinada característica do que entre dizigóticos, então a gente vai dizer que nesse caso, a gente pode sugerir que existe uma influência genética maior do que no caso dos dizigóticos. Então, essa ação, ela pode servir como base para investigar mais a fundo uma característica que esteja sendo estudada, por exemplo. Agora, vocês estão estudando a orientação sexual. Essa pesquisa que vocês começam agora é sobre a orientação sexual dos gêmeos, é isso? Essa pesquisa já Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Essa pesquisa já está em andamento, né? Os gêmeos se interessaram bastante, então acho que mais de 130 gêmeos já estão participando dessa pesquisa. Então tá boa, né? A quantidade. Eu já ia fazer essa pergunta. Sim. Tem muitos gêmeos aqui? Tem. A gente acabou descobrindo que tem bastante. Então, os dizigóticos... 130 aqui em Belém, né? Essa pesquisa da UFPA que vocês estão fazendo, é isso que você está dizendo, né? Aqui no estado do Pará. 130 que estão participando da pesquisa aqui, né? Que tem outras pessoas que moram em outros municípios, não exatamente só de Belém. Entendi.
Então, os gêmeos estão muito animados em participar e está sendo muito interessante. Existe uma relação de gêmeos com o ambiente, ou seja, tem lugares, né, países, localidades, regiões em que há uma incidência maior, um número maior de gêmeos ou não? Aqui no Brasil existe uma falo cidade... no mundo todo, né? Eu não tô lembrando muito bem o nome da cidade, mas ela fica no Rio Grande do Sul e tem uma taxa de gêmeos que é muito grande lá. Eu já ouvi falar nessa, né? exatamente, já ouvi falar nessa cidade. Eu não estou me O recordando o problema é nome quando tem agora. aniversário, né? Aí já pensou da presente. E não se sabe por quê, né? Ainda não se investigou isso, né? A razão por que nessa cidade há uma incidência grande, né? Vários fatores podem estar influenciando. E do comportamento dos gêmeos, quer dizer, porque assim, quando nascem gêmeos e quando são parecidos, quer dizer, quando são os univitelinos, é natural que os pais, né, procurem vestir com a mesma roupa idêntica, e usar o cabelo do mesmo jeito, enfim, para torná-los ainda mais parecidos, né? Isso de alguma forma, há alguma pesquisa que indica que isso de alguma forma pode influenciar no comportamento deles futuramente ou não? Então, quanto mais na verdade tem essa coisa que é divertida para os pais, né? Colocarem com a mesma roupa e deixarem todos bem, né, parecidos, bem né? parecidos. E as pessoas são, inclusive, são questões que nós nos perguntamos. Se vestia a mesma roupa na infância, como era que a família tratava, justamente isso porque a gente está investigando essa influência ambiental. Então, será que os pais tratavam vocês da mesma forma? Como era que isso Mas isso não dá para acontecia? dizer em nenhuma outra pesquisa se de alguma forma influencia de um modo positivo ou negativo. Não dá para dizer. Não há pesquisas que indiquem isso, outras pesquisas no mundo. Essa questão do valor, não. Mas o que pode dizer é que quanto mais as condições elas forem criadas para que esses gêmeos sejam mais parecidos, então talvez essa influência ambiental seja maior, se os mesmos valores, crenças, a mesma religião, essas coisas. Mas isso não quer dizer que psicologicamente, emocionalmente, isso mexa mais com eles. Não, é importante inclusive que, né, a gente lembrar que existem individualidades, apesar de serem gêmeos, né? Claro. E valorizar essa questão das individualidades, né? Astrologicamente isso é comprovado. Astrologicamente. Porque o Rui é astrólogo também, né, Rui? Renata, só para esclarecer a dúvida de vocês, a cidade que mais tem gêmeos no Rio Grande do Sul é a cidade... Peraí. Ana Paula está mais linda hoje, né? Ai, não enrola. Peraí, que eu estou tentando Só localizar eu aqui. tô só falando para facilitar a sua vida. Uma taxa super elevada. A incidência normal é de uma gestação para cada 80, né? E aqui em Cândido Godói tem 6.600 habitantes. Existe uma linha de pesquisa, um estudo sobre o nazista Joseph Mengele, que na década de 60 ele andou passando por lá e fez experimentos. Existe uma linha de pesquisa que indica que tem a ver com isso também. Esse era o nome da cidade. Peraí, mas foi um nazista mesmo? Bom, isso aí não se 60, sabe, né? Então não vamos falar. Essas coisas de internet. Na verdade é uma publicação, um Se sabe que livro, né? muitos nazistas, depois da Segunda Guerra, vieram para o Brasil e para a América Latina, mas não pode se dizer, né, exatamente também. Enfim. Mas vamos voltar para o FPA e os gêmeos, para a gente chegar na orientação sexual. Que tipo de pesquisa é essa que vocês querem fazer com os gêmeos sobre orientação sexual? Então, o objetivo desse... Bem, como é ali uma linha de pesquisa que está se iniciando agora, então, um dos temas do nosso laboratório é pesquisas com sexualidade. Então, nós estamos começando fazendo o levantamento da orientação sexual de gêmeos. E, a partir desses resultados, a gente pode formular problemas de pesquisas mais complexos. Como é a primeira pesquisa, então, a gente quer saber como é que se dá essa relação, né, de orientação sexual entre os gêmeos monozigóticos e os dizigóticos. A nossa hipótese é que os monozigóticos ou idênticos serão mais semelhantes com relação à orientação sexual do que os dizigóticos. Então, se um for heterossexual, o outro também, um homossexual, o outro também. Essa é uma hipótese que a gente tem, mas a gente ainda está... É uma hipótese, Flávia, que é meio polêmica, né? Sim. Não, na verdade, não tem nada a ver com... A gente não quer descobrir causa de orientação sexual, origem, nada disso. A gente só quer saber se
Existe um fator que a gente pode dizer que existe uma relevância mais genética ou ambiental nessas características. A pesquisa, então, quer descobrir essa né? genética, por exemplo, em ambos, por exemplo, os monozigóticos, eles é igual, assim? Então... Ou não tem nenhum Y que esteja lá menos Y, esse aqui é menos Y, o outro não é? Pois é, a gente não... Por isso que a gente diz que são 99,9% de compartilhamento da carga genética. Claro que existem, né, se a gente for estudar bem a fundo, né, biologia molecular, essas coisas a gente vai descobrir que eles não são exatamente idênticos, por isso que a gente não pode dizer que são, de fato, idênticos. A sua dissertação de mestrado é exatamente sobre esse assunto, quer dizer, a sua dissertação, ela, digamos assim, ela faz parte, ela está integrando essa pesquisa maior lá do laboratório, seria isso, desse grupo? Isso Há outras mesmo. pesquisas, então, também sobre gêmeos? Outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Com outros focos diferentes do Exatamente. Seu. Não existe só essa pesquisa que é sobre orientação sexual, sobre sexualidade. Não. Existem outras pesquisas, pesquisas que estão investigando a história de vida, como eu falei, como esses gêmeos foram criados, como foi a relação deles com a família, na infância, relação de afetividade. Essas outras questões estão sendo investigadas agora também, estão começando. Agora, para o seu trabalho especialmente, né, a sua hipótese qual é? Porque aí você tem um objeto, você tem uma hipótese, você vai em busca dessa hipótese na sua pesquisa, né? A sua hipótese, no caso... A hipótese é justamente essa, que os gêmeos monozigóticos, ou idênticos, eles vão ser mais concordantes com relação à orientação sexual do que os dizigóticos. É isso que você vai atrás para saber se é isso mesmo ou não. Exatamente. Aí a gente faz uma pesquisa que... como funciona essa pesquisa? Ela é feita a partir por meio de questionários. Então, são questionários anônimos, né, que eles podem ser respondidos presencialmente ou via online. Então, não é necessário se identificar de nenhuma forma, apenas gêmeos a partir de 18 anos, né, gêmeos adultos que podem participar dessa pesquisa. E essa pesquisa, a gente pode ir na casa da pessoa, onde o lugar que for melhor para a pessoa responder, se ela decidir responder presencialmente. Mas essa é a sua pesquisa também do seu mestrado. Isso. Então, quem quiser participar, por exemplo, se estejam assistindo ao programa agora e são gêmeos e queiram participar, como é que eles fazem? Os gêmeos que quiserem participar não só dessa pesquisa, mas das outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas na UFPA e na Universidade de Brasília, podem entrar em contato com a gente por meio do e-mail que é projetogêmeosufpa@gmail.com. E nós temos também a página do laboratório no Facebook, que é facebook.com/leap, com E no final, leap UFPA. E lá na página do Facebook a gente tem um link para o participante interessado fazer o cadastro. Então ele se cadastra, né, com informações básicas sobre nome e contato e dessa forma a gente entra em contato com eles. E aí vocês começam a fazer as perguntas e tal, né? A gente marca um horário, vê a possibilidade, se a pessoa prefere participar presencialmente, nós vamos até a pessoa ou marcamos o local que seja mais apropriado, ideal. Ou se a pessoa também não quer participar presencialmente, tem a possibilidade de participar via online. E a gente manda algumas manda pessoas o link. podem não querer se expor e tal, preferem participar informando, exatamente. Né? Exatamente. Por e-mail. Por e-mail você manda todo o questionário? Não, por e-mail a gente envia o link, né? Porque é numa plataforma online, então a gente no site da universidade ou no outro site? Não, é em outro site. E a gente manda o link para a pessoa e aí não tem identificação nenhuma. Ela responde e a resposta vai para lá, para a plataforma. Essa sua pesquisa sobre orientação sexual de gêmeos, você tem como base que teoria? Quer dizer, em outros lugares, em outros países, em outras universidades, essa pesquisa já foi feita? Você tem como base alguma outra pesquisa? É já isso? foi feita em outros países e a concordância ela foi identificada. Não em todos, mas em muitos gêmeos monozigóticos, eles concordaram com relação à orientação sexual. E você quer ver se aqui em Belém é a mesma coisa? Exatamente. Quer dizer, se um é hétero, o outro também é hétero. Possivelmente. Se não, a mesma coisa. Pode ser, pode não ser. Aí a gente mas eu digo, mas nas outras pesquisas, houve uma comprovação dessa hipótese que é que você está buscando aqui?
Houve, mas também existem casos de gêmeos que são discordantes, que eles têm a mesma... São univitelinos, mas as orientações sexuais são diferentes. Exatamente. Mas a maioria dessas pesquisas mostra o contrário, é isso que eu estou perguntando. Mostra. Que a orientação sexual é a mesma em gêmeos Geralmente univitelinos. são concordantes. São concordantes. E agora você quer buscar isso aqui em Belém. A gente quer ver como que acontece aqui. Exatamente. É essa que é a sua hipótese, é disso que você está indo atrás. Exatamente. Por exemplo, aqui nós temos o Luan e o Leonardo. Eles Acho que são não quase são gêmeos, eu sei né? que não são gêmeos. Né? Mas assim, nas perguntas que vocês fazem, tem uns... Eles respondem, por exemplo, tem um mais mala que o outro. Tem alguma coisa assim nesse sentido? Não tem esse tipo de pergunta. Tá. Não, só para o Mas meu a gente controle pergunta- aqui. Não, Daqui a mas- pouco a gente vai entrar nessa seara aqui. Mas a gente faz perguntas sobre o quanto que eles são, o quanto eles se acham parecidos um com o irmão, né? Porque para a gente considerar que um irmão é monozigótico, a gente faz um padrão de perguntas sobre similaridade física e identificação ou não identificação na infância. Então a gente pergunta se você e seu irmão têm a mesma cor dos olhos, a mesma cor do cabelo, textura do cabelo. Essas características, elas são características que dependem da relação de muitos genes. Então, para que você seja confundido com outra pessoa, é preciso que você compartilhe muitas informações nesse sentido. Muitas informações genéticas. Exatamente. Né? E aí são essas perguntas que A vocês gente faz fazem perguntas sobre para... similaridade física, a gente faz perguntas sobre você e seu irmão, a sua mãe confundia vocês na infância? E hoje, como é? O pai também. A Vocês são tendência muito- é que quando na infância são muito parecidos, com o passar do tempo, vão crescendo na vida adulta, eles vão se diferenciando? Tem muitos gêmeos que ficam incomodados com essa questão, né? De sempre acharem iguais, parecidos e reforçarem isso, né? Então, a gente conhece casos, por exemplo, de irmãos que, depois que saem da vida escolar básica, então eles fazem coisas diferentes, porque querem que, né, a sua individualidade seja Ratificada, prevalente. né? Exatamente. Mas eu digo assim, por mais que esses gêmeos na infância sejam muito parecidos, sejam quase idênticos, há uma tendência de que na vida adulta eles fisicamente vão se tornando diferentes ou não há uma comprovação sobre isso? Ou é porque as características até do comportamento, os gestos vão ficando diferentes e aí dá essa impressão? Pode ser. É justamente por isso que as perguntas que nós fazemos, muitas remetem à infância, que é quando eles eram tratados da mesma maneira e tudo mais. Porque, né, Até porque, como a gente falou já antes aqui, os pais reforçam essa semelhança, né? Acaba que as pessoas confundem muitas Vestem- vezes por isso, né? vestem E aí na iguais. vida adulta cada um vai levando a sua vida diferente, os comportamentos mudam, enfim. E aí as Exatamente. mudanças vêm também, né? Aham. De alguma forma, eles vão... Porque não tem essa impressão, vão parecendo que eles vão ficando diferentes, ou a gente consegue distinguir Sim, e vão. tal, Tem né? uns que pintam o cabelo, Pois até as mudam. profissões também podem Há uma- definir. e aí um vai isso ser tudo médico, vai outro vai ser mudando, advogado, um engorda, outro não Aí o engorda. cabelo é outro, o corte de cabelo aí vai ficando né, diferente. Exatamente. Há muitos casos em pesquisas que mostram que os gêmeos, mesmo na vida adulta, há um número grande dos que continuam querendo se parecer muito com o outro A em maioria- relação ao modo de vestir, etc. A maioria não quer parecer. Não quer, né? Então a gente faz uma pergunta assim, na infância vocês se vestiam iguais? Aí a maioria dos gêmeos vai dizer assim, sempre, nós vestimos iguais sempre. E na vida adulta nunca? Nunca. É que eles preferem Quer não. dizer, de um modo geral vai se diferenciando, né? A Ele Renata prefere fez uma isso, pergunta no início hollywoodiana, daquele caso assim, de um sentiu dor, o outro sente, aquelas coisas de filme. Os filmes exploram muito, o cinema já explorou bastante esse tema, Os né? mitos, né? Pois é, aí fica aquela questão, né? Eles É bom são para filmes de iguais. terror e suspense, já que a gente Mas- vai falar disso no próximo bloco. Tem um outro detalhe, tem um outro detalhe assim interessante. A questão, não interessa se um sente dor ou outro não, a questão é que às vezes ambos sentem, mas não é preciso ser gêmeos para ter uma sintonia de irmãos. Assim, caramba, eu estou sentindo que a minha irmã está em perigo, estou sentindo que não sei quem está em perigo. Às vezes acontece. Eu já, independentemente de ser gêmeos, né? Aí eu acho que cai muito esses mitos, assim, o cara... Renata, Agora- desculpa, Rui. Só para terminar essa minha parte, pergunta é aqui. o seguinte, no casamento, às vezes os gêmeos casam no mesmo período. Isso eu já vi na vida real.
dois gêmeos casando, não porque nós nascemos iguais, então a gente vai casar. Claro que com mulheres diferentes, né? Acontece, acontece, sim. Não, mas é porque eles querem, né? Sim. Aí é um desejo para que continue a vida igual. Diz, Ana, tem Olha, alguma o coisa? Neto Silva pergunta por e-mail, para esclarecer melhor, se na verdade esse grupo de pesquisa ele quer saber se há uma relação comportamental ou genética na orientação sexual. É isso que está sendo questionado? Na verdade, a gente quer saber a influência relativa da genética ou do ambiente compartilhado, que a gente chama. Então, na verdade, a busca é essa, né? Se saber até quando a genética influencia na orientação sexual dos gêmeos, né? Isso. E aí, E a tanto partir sendo univitelinos como bivitelinos. Exatamente. É isso que vocês estão investigando. Exatamente. E vamos ter essa resposta dessa pesquisa quando? As pesquisas geralmente não fecham, né? Não se tem, fica sempre em aberto, de certa forma, para que se continue a investigação. Mas, por exemplo, no seu mestrado, especialmente a sua dissertação, você termina quando? Você defende quando? Esse ano ainda, então a gente está em fase, finalizando a coleta de dados, e os dados serão analisados agora e vamos ver o que a gente Aí vai ser a pior parte, escrever de e resultado. qualificar. Mas você defende quando? Agora, Você fecha esse ciclo e vai defender quando? agora no segundo semestre. Mas agora no segundo semestre, o quê? Setembro, outubro, novembro? Então, provavelmente até agosto, setembro. Então tá em cima aí, né? Uhum. Então você tem muita coisa para fazer, muito trabalho, né, Flávia? Já tô pela aqui com frente. pena da Flávia. Flávia, olha só, Não, só tá para a tudo gente bem. encerrar de verdade, antes de chamar o intervalo. Existe uma incidência, por exemplo, pelo que você já percebeu aqui no Pará ou no Brasil, enfim, se há um número maior de gêmeos univitelinos ou bivitelinos, como é que fica isso ou não? Pois é, a gente estava até se perguntando nós ainda não temos um dado específico, mas os gêmeos monozigóticos univitelinos, eles estão aparecendo mais nas pesquisas, então eles estão sendo mais voluntários, a gente ainda não sabe se é pelo fato de serem idênticos e querer fazer alguma coisa junto, pela novidade de ter uma pesquisa com gêmeos, ou se a incidência é menor mesmo de zigóticos. Era bacana saber se o pessoal da psicologia também faz esse tipo de pesquisa, né? Então, Ou vocês se unirem com a psicologia. na verdade, nós somos um grupo de psicologia evolucionista que tem várias pessoas Tem psicólogos também. Sim, o grupo é coordenado pela professora doutora Regina Brito, que é psicóloga. Ah, entendi. Porque aí ela podia falar um pouquinho sobre essa questão também, né? De quanto emocionalmente, psicologicamente falando, há uma influência grande, né? Se há muita coisa é mito também em relação aos gêmeos, enfim. Aí o grupo é formado por psicólogos, biólogos, fisioterapeutas, psiquiatras, então tem várias pessoas de várias formações lá. Bacana. Tentando Do investigar. meu ponto de vista, eu acho que as complicações acontecem de 0 a 6 anos. Muito por causa dos pais, que querem tornar os moleques iguais, não sei o que, tudo de igual, e às vezes o moleque não quer. Tanto que chega no final, assim, já na fase adulta, o cara reage, não quero mais ser igual. Aí os psicólogos teriam que falar bastante. sobre isso, né? Se já há pesquisas nesse sentido de como eles se comportam, né? Os gêmeos, então. o que eles acham disso, se eles gostam, se eles não gostam. É uma Você já linha de disse pesquisa que está se eles iniciando, indicam, então mais para frente, quem sabe a gente não tem Você já disse respostas que, também para outras que a percepção até perguntas. agora é que eles procuram se diferenciar para que a identidade de cada um se reafirme, Na né? vida adulta, sim. Senão fica aquela coisa meio difusa. Muito bom, Flávia. Te agradeço por ter Obrigada. vindo. Bom trabalho para vocês e para você em especial que vai defender essa dissertação. Tá? tá Sucesso certo. na tua pesquisa. Te agradeço imensamente por você ter vindo. Você vai Muito sair obrigada agora no também. intervalo. Obrigada mesmo. Essa é a Flávia Brandão, gente. Ela é bióloga e participa desse grupo, está fazendo mestrado, né, na UFPA e participa desse grupo que está fazendo essa pesquisa sobre gêmeos e aí especialmente a orientação sexual dos gêmeos. Fazemos intervalo.